Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Estamos de volta com Gestão Pública em Debate, programa do curso superior tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública nas modalidades presencial e à distância. Ele também é transmitido pela CWB TV, a TV comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 do TVA. Também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais de educação, os canais da rede EdSat. No programa de hoje estamos falando sobre educação, né? Vamos debater então sobre isso. Agora temos aqui o Rodrigo Correia. Rodrigo, ele é formado em Relações Internacionais, estudou mandarim, morou na China, morou também nos Estados Unidos, na Espanha, mas mais interessa para a gente aqui saber por que você resolveu estudar mandarim já no meio da faculdade? Então, seja bem-vindo, né, Rodrigo? Obrigado. Eu comecei a estudar mandarim em 2005, mais ou menos. Eu fazia Relações Internacionais. E eu sempre, desde o meu primeiro estágio, fiz de exportação, importação. Então, a China começou a me interessar muito, pelo tanto que estava crescendo. Fiquei bem curioso, quis saber mais sobre isso. Eu comecei a estudar com interesse no lado profissional mesmo, para poder usar isso no futuro. E então eu estudei de 2005 até 2008 no Brasil, mais ou menos. Em 2008 fui para a China. Fui estudar lá porque, como é um idioma muito difícil, eu sabia que se eu só estudasse no Brasil, eu não ia aprender a falar bem. Então, foi basicamente isso. E quanto tempo demora para conseguir falar mais ou menos o chinês até? Eu tenho uma opinião que é a seguinte: eu acho que se a pessoa estudar só no Brasil ou no país dela que for, ela não vai aprender a falar muito bem, porque é um idioma muito difícil. Alguns, como o inglês, por exemplo, a pessoa pode estudar no país dela, que nem a gente estuda no Brasil, e aprende a falar relativamente bem aqui. Agora o mandarim eu acho que é um caso, porque é um idioma muito difícil para a gente, lógico, para os ocidentais. Eu, depois que fui lá, com 1 ano e meio mais ou menos, eu estava falando bem. Eu estudei no Brasil alguns anos, uns 2, 3 mais ou menos, e quando eu cheguei lá, entendia muito pouco, tinha muita dificuldade de falar com eles, mesmo tendo estudado aqui. Um pouco frustrante, não só para mim, como para alguns amigos que também passaram por isso. Mas eu tenho essa opinião, acho que se a pessoa quiser um idioma difícil como esse, é imprescindível ela ir para o lugar, para o país, como a China, por exemplo, Taiwan também. Você acabou ficando 4 anos por lá, o que você fez? Só estudou, também trabalhou um pouquinho, como é que foi a sua experiência? Eu fui a princípio para estudar, eu não sabia que ia ficar tanto tempo assim, não tinha nem ideia. E eu trabalhei na China, em Câmara de Comércio, Brasil e China. Depois disso, eu comecei a atender os meus próprios clientes. Então eu estudei 1 ano e meio na faculdade, um curso de idioma, porque na faculdade o curso superior eu já tinha feito aqui no Brasil, então lá foi idioma mesmo. E eu trabalhei lá uns 2 anos e meio mais ou menos. E o que você pode contar? Todo mundo tem
visão de China, né? É realmente um bom parceiro comercial para o Brasil, não só como importação, como exportação? Qual que é a sua visão de negócios com a China? A China é simplesmente o nosso maior parceiro comercial hoje em dia. Ultrapassou os Estados Unidos não faz muito tempo. E só para ter uma ideia, um dado recente que eu li faz pouco tempo, entre 2007 e 2010 o comércio bilateral Brasil-China cresceu 230%. Então, eles são muito importantes para a gente, e o Brasil também para eles, porque a gente exporta muitos commodities para eles. Então, é uma relação hoje em dia imprescindível para o Brasil. E a China é isso, é um forte aliado nosso. A gente, lógico, tem algumas questões, às vezes, que a gente tem que tratar com eles, tentar cuidar um pouco da nossa indústria nacional, cuidar com tanto de importação que vem de lá para o Brasil. Mas eles são realmente muito importantes para a gente e vice-versa. Você falou um pouco de cuidados. Quais são até essas diferenças culturais que a gente poderia ressaltar entre o Brasil e China, que seriam, não vou dizer só como entraves, mas essas diferenças que existem, o que você poderia ressaltar? A diferença é enorme, porque até o modo de pensar, às vezes alguma coisa que é muito clara para nós, que somos ocidentais, até um brasileiro e um americano, nossa cabeça para resolver um problema vai ser parecida. Agora, com o chinês vai ser muito diferente. Então, a gente tem que tentar entender um pouco que com a China leva tempo para ter um relacionamento bom, é para eles confiarem. Eles são um pouco desconfiados, assim como nós. Quando a gente vai lidar com eles as primeiras vezes, é natural ter um pouco de, não é uma desconfiança, mas é isso, você não sabe muito bem como eles são, então leva um tempo para você ter um relacionamento bom com eles. E a recomendação importante é que as empresas tentem fazer suas negociações com pessoas que entendem um pouco do mercado chinês, para não ter problemas, que eu mesmo já vi muitos problemas graves pelas empresas tentarem fazer as suas negociações sem conhecer muito bem a maneira deles de negociar, de pensar, e isso pode gerar problemas. E talvez até existe não vou dizer que é um preconceito, mas as empresas daqui, ou as pessoas daqui, acham que a China só produz produto barato e de má qualidade. É verdade essa informação? Não? A gente vê produto chinês, no primeiro momento, relaciona a R$ 1,99, né? Mas não é bem assim, né? Não, isso já, eles têm trabalhado muito para mudar isso. E um dado que comprova que não são só produtos baratos e de má qualidade, que em 2011 o que eles mais exportaram foram produtos de alto valor agregado, como máquinas. Mais de 40% do que foi exportado pela China foram máquinas. Então, eles vêm trabalhando muito para melhorar essa imagem que realmente existiu de maneira mais forte no passado, mas ainda existe, tem realmente um certo preconceito. Mas é isso, a China vem se esforçando para melhorar isso e tem provado, como por exemplo isso que eu acabei de falar, das máquinas de alto valor agregado, e não são produtos tão básicos assim, que eles têm feito e exportado muito. Mas de qualquer forma eles sempre conseguem preços mais baixos, né? Como é que eles conseguem esse milagre chinês? Essa é uma questão interessante, porque o que vem na nossa cabeça quando a gente fala de preço barato chinês, das mercadorias chinesas, a gente pensa que é só pela mão de obra, que é muito barata. Realmente a mão de obra lá é barata, mas é um conjunto de fatores que faz com que eles tenham os preços tão competitivos. Como, por exemplo, para a indústria na China, eles têm condições favoráveis. Por exemplo, impostos, energia elétrica, algumas coisas que aqui no Brasil são os maiores problemas que nós temos. A energia elétrica no Brasil é uma das mais caras no mundo para a indústria. As cargas tributárias também são muito altas. Lá é o contrário, as condições são mais favoráveis, e não só pela questão da mão de obra. E um fato interessante é que a China hoje em dia já não é o lugar mais barato para comprar suas mercadorias. Na Ásia existem outros países que já têm custos menores do que a China. Então, isso na verdade pode ser até uma dica para as empresas que querem procurar as mercadorias fora, que tem outros países lá com bons preços, às vezes até mais baixos do que os chineses. Tem que tomar cuidado sempre, lógico, com qualidade, etc. Mas
Isso é algo que está acontecendo recentemente. O custo da mão de obra na China tem crescido muito. Esse é um dos argumentos que os fornecedores mais usam para dizer que os preços estão subindo. A minha mão de obra está muito alta, então eu tenho que subir o preço. E muita gente fala, quero começar a importar da China. E às vezes procuram em sites. O que você diz sobre essas compras online ou ofertas milagrosas que aparecem nos e-mails, né? Tem que ter muito cuidado e com calma, porque eu mesmo já presenciei diversos casos de problemas que houveram de cliente brasileiro tentando importar e tendo problemas muito graves. É lógico, eu sempre falo isso, empresas desonestas tem no mundo inteiro, não é exclusividade de nenhum país. Mas hoje em dia tem uma facilidade muito grande. Quem quer pesquisar fornecedores, produtos no exterior, pode usar diversos sites que você encontra o que você quiser lá. Mas, às vezes, as empresas que estão lá, elas não são o que aparentam ser. Tem sites muito bem feitos, com fotos de fábricas enormes, mas às vezes não é a realidade o que está exposto lá. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E é como eu falei, procurar, eu acredito, uma ajuda no país que ele quiser comprar para verificar como é que essa empresa é, fazer uma visita, ver a cara da empresa e saber melhor quem que é o possível futuro parceiro dele. E falando em ir na empresa, como é que são as empresas lá? O que você pode contar? Comparando, você teve mais de 300 empresas lá, né? É um choque mesmo quando o empresário chega lá? É parecido com o Brasil? O que você pode contar para a gente? Naturalmente é bastante diferente e varia muito. A gente não pode generalizar, porque lá existem empresas enormes que os clientes que eu acompanhei ficavam impressionados, nem pensavam como que na China tem uma empresa tão boa assim. É lógico, tem as empresas menores que às vezes não são tão organizadas, tão limpinhas, isso é normal. E as empresas lá são diferentes daqui. É um fato curioso até que eu lembrei. Aqui no Brasil as empresas são na horizontal, lá na China tem 3, 4 andares, a empresa vai subindo, que na nossa mentalidade, é o que eu falei agora há pouco, a cabeça é muito diferente. Lá eles botam um elevador na empresa e vão botam o produto do 4º andar para o 3º, vai fazendo uma logística um pouco diferente, que é o jeito deles. Então é realmente diferente. Eu visitei muitas fábricas, eu posso afirmar que eu nunca vi trabalho escravo nem infantil lá, que é um tema que a gente escuta às vezes, tem pessoas que falam. Do que eu visitei lá, eu não vi nada disso. E bastante tempo também visitando, né? E você acha que a China tem melhorado também nesse sentido, nessa questão de condições de trabalho, ou, entre aspas, fundo de garantia, todas essas condições para o trabalhador? Já tem essa segurança maior? Tem melhorado, sem dúvida, e um exemplo é o que eu falei agora há pouco, o salário lá tem subido muito, isso é uma realidade, o salário dos operários, das pessoas que trabalham nas fábricas. É lógico que quando o salário é baixo, ele tem a tendência de subir e subir bastante. Nos países onde o salário já é alto, não tem espaço para aumentar. Então, na China tinha um espaço muito grande, eles têm aumentado o salário dos funcionários e as condições de trabalho também, de uma maneira geral, têm melhorado. Eles estão tentando prestar mais atenção a alguns fatores de qualidade de trabalho e tudo mais. Até porque o cenário internacional, tem muitos países que criticavam isso, então a China tem tentado passar uma imagem melhor para os outros países, porque é extremamente importante para eles. A China, ano passado, foi o maior exportador do mundo e o segundo maior importador, só ficou atrás dos Estados Unidos. Então, eles querem ter uma imagem melhor perante os outros países, porque isso é de interesse deles, né? Claro. E de que forma você acha que a China, de certa forma, ela acaba sendo aparentemente a vilã de todo mundo, né? A crise europeia e a relação com a China, o que você poderia falar sobre isso? Bom, a Europa é extremamente importante para a China, importa muito da China, né? Então, se a Europa está com dificuldades, isso vai ser ruim para a China, vai ter efeito para eles, né? Então, o que a gente tem lido é justamente isso.
a economia europeia, ela está diminuindo as importações dela da China pelo momento difícil que eles têm passado, né? E hoje em dia é tudo assim, os países, se um está patinando, vai afetar os outros. Por causa dessa relação de interdependência, a gente depende deles, eles da gente, a Europa da China. Então, se um está mal, isso vai ser ruim para os outros também. Então, é interesse dos chineses mesmo que a Europa possa resolver seus problemas e melhore, porque isso vai ter efeito benéfico para eles próprios. O que você recomendaria até para o empresário que tem, não só empresário, né, mas quem tem vontade de começar a negociar com a China, até mesmo visitar? O interessante é primeiro visitar uma feira, a Canton Fair, por exemplo, uma das mais famosas, né? Que recomendação que você daria? Essa feira, ela realmente é muito visada pelos brasileiros. Eu visito ela faz bastante tempo e todas as edições eu escuto brasileiros no corredor. A gente parece que ouve mais um brasileiro do que outro idioma. É que nem quando está nos Estados Unidos, em Miami. Orlando, exatamente. Que a gente escuta muito, é impressionante, cada vez mais. Como eu falei antes, eu já trabalhei em algumas empresas na China, a gente organizava grupos de empresários brasileiros que iam para lá e era de 150 a 200 empresários por edição, um número muito expressivo. A feira é um lugar bom para iniciar, para ter uma ideia do que é a China, o tamanho. Essa feira é muito grande, quem foi já sabe, e quem não foi é difícil de imaginar com o que a gente fala, porque ela tem praticamente tudo, essa feira. Tudo que o empresário quiser encontrar, tem lá. Mas ela é uma feira que a pessoa tem que ir com foco, eu sempre falo isso, porque senão ela vai ficar dando volta, andar muito, vai achar tudo e não vai fazer nada. Ela não vai ter uma negociação, não vai concretizar nada. Então essa é a minha dica. E uma dica interessante é que na cidade de Xangai e em várias outras, as maiores, Pequim, existem muitas feiras setoriais, que elas são bem específicas para alguns segmentos de produtos. Então elas podem ser mais interessantes porque a pessoa vai achar os produtos que ela busca, bem focado. Então essas feiras são muito boas. Se pesquisar na internet, tem alguns sites todos em inglês que a pessoa pode achar tranquilamente. É complicado ir para lá e de repente você vai procurando uma coisa, a gente vê a moto tá um preço barato, aí vê um rádio, de repente muda para brinquedo, né? É muito fácil se perder lá em 30, 40 mil estandes na feira. Sem dúvida, porque a pessoa começa a ver tanta coisa, ela fala, nossa, mas o preço disso está muito bom, então ela perde foco e quer fazer tudo, e por essa falta de foco ela não faz nada no fim. Realmente é isso que acontece. E o que seriam produtos interessantes ainda para trazer para cá? Essa é uma pergunta que eu já ouvi muitas vezes. As pessoas sabem, Rodrigo, você voltou, o que é bom que dá trazer dinheiro? de lá? Exatamente, essa pergunta que eu também estou procurando a resposta faz algum tempo. Então, quando me perguntam isso, eu não tenho fórmula assim, não tem produtos, eu não recomendo quais são os produtos. A empresa tem que ver a linha que ela trabalha e seguir aquilo. Então, tem alguns produtos, inclusive hoje em dia, que já não está mais competitivo trazer de lá. Meus clientes pedem, a gente vê o preço quando chega aqui no Brasil já não é tão competitivo assim. Exatamente. Lógico que tem uma grande quantidade de produtos que vale a pena, está competitivo, mas tem muitos outros que já não mais. Então, essa pergunta, a própria empresa, ela tem que pensar bem, fazer um estudo, analisar o que ela quer e fazer. Eu acho que uma das grandes dificuldades que as empresas, os empresários esquecem é o volume que tem que ser comprado, né? De repente, o produto é barato, mas precisa trazer um container inteiro, 200 mil unidades, e talvez tenha para comercializar isso tudo, que seja complicado, né? Sem dúvida, apesar, dependendo do produto, os fornecedores já sabem que tem muitos importadores que não querem comprar grandes quantidades logo na primeira transação, porque ele quer testar o produto, ver se vai dar certo no mercado dele e tudo mais. Então, tem quantidades mínimas que às vezes não precisa ser um container inteiro, pode fazer um pedido pequeno para testar e ver o que acontece. Logicamente, tem aquela regra, quanto mais você compra, mais barato fica o preço. Então, se comprar pouco, vai ser mais caro. E falando um pouco do mandarim, quem
tiver interesse em começar a estudar, como é que funciona? O que pode começar? É possível aprender mandarim? Sem dúvida nenhuma, né? Aqui em Curitiba, inclusive, tem alguns lugares para estudar, está aumentando muito. De quando eu comecei já mudou bastante isso, que tinha poucos lugares, e hoje em dia está aumentando o número de escolas que ensinam. E é isso, eu acho que a pessoa deve começar aqui para ter uma noção, uma ideia, ver se realmente ela gosta e vai querer continuar. E se for o caso, ela é uma boa ideia ela viajar para lá e fazer como eu fiz. Não precisa ficar tanto tempo, né, mas ir para lá. Na minha faculdade, quando eu estava estudando, muita gente começou e muita gente parou. A maioria parou. Então é isso, começa aqui, vê se gosta, e se gostar eu acho uma ideia interessante pensar em ir para lá. E falando um pouco sobre gestão pública, até, né? Existe até um certo, não vou dizer que é um preconceito, mas as pessoas acham que mas a China é comunista, mas tem eleição. É comunista, mas tem empresa. O que você pode dizer para a gente sobre as empresas, essa participação do governo nas empresas? A China realmente ela tem um modelo muito diferente na economia dela, porque não tem eleição na China, como você falou, é um país que um partido único. Inclusive esse ano vai mudar o presidente da China no segundo semestre. Mas economicamente eles estão muito abertos, né? Isso mudou na década de 80, depois da morte do Mao Tse Tung, veio outro dirigente da China, Deng Xiaoping, ele mudou muitas coisas lá e abriu bastante a China. A China continua, a mão dela é muito forte em vários aspectos da economia, ela controla muita coisa, realmente assim, não é qualquer empresa estrangeira que pode ir lá, depende do ramo de atuação, varia muito isso. Eu já vi muitos casos de empresas que queriam se estabelecer lá e para cada tipo tem restrições, tem algumas exigências. Então o governo chinês ele é muito presente nessas questões econômicas, porque ele controla muito assim, esses aspectos. Então, é lógico que o interesse dele é manter o crescimento expressivo que eles têm tido já faz várias décadas, né? E é isso, eles tomam as medidas que eles julgam necessárias. No cenário internacional, os países vêm pressionando muito a China para valorizar sua moeda. Isso realmente tem acontecido. A moeda deles está cada vez... o valor dela está diminuindo, quer dizer, está aumentando, né? Por exemplo, quando eu fui para lá era 8,5 a taxa de conversão, hoje em dia está 6,3 com $1, $1. Então, a China ela lida com os países, mas ela nunca vai esquecer os principais interesses dela. E é isso. E eu vejo vi bastante coisa lá de investimento público, né? Então, eu me lembro de uma cidade que ficava relativamente afastada do porto, decidiram facilmente construir uma ponte de 70 quilômetros para ajudar a escoar a produção, né? Existe realmente por toda a China esse investimento público bastante grande? Existe, pesado, um investimento público lá muito forte. A gente falou agora há pouco da crise europeia, por exemplo, isso já estava desaquecendo a economia chinesa. O governo tomou uma medida recentemente de liberar bastante verba para algumas obras de infraestrutura. Então, é isso, o governo lá, ele cuida muito dessas questões e está bastante presente. O investimento que ele faz é muito alto. A gente percebe isso, por exemplo, em viagens, em estradas, lá a gente vê o tanto de pontes que estão sendo construídas, a infraestrutura que eles estão criando, de aeroportos, é impressionante o número de aeroportos excelentes que tem lá, muito modernos. Então, dá para ver bastante diferença e isso, com certeza, o governo está muito ligado com isso. Empresas muito grandes que existem lá, geralmente, elas têm financiamento do governo, então... realmente a sua pergunta está certo que você falou antes, e o governo lá ele investe bastante e tem muita participação na economia. E você esteve lá na época da Olimpíada, um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Eu estava lá, inclusive fui ver os jogos, fui no Ninho do Pássaro.
E o que você pode dizer, realmente você acha que a Olimpíada agregou para eles, foi uma porta, e de que forma isso também pode contribuir aqui no Brasil? Como é que a gente pode aproveitar isso? Com certeza foi muito bom uma propaganda do país. Eles fizeram muitas obras lá para preparar a cidade, para deixá-la bonita, para deixá-la limpa. Fizeram algumas campanhas educacionais para alguns hábitos que para os ocidentais são um pouco diferentes. A prefeitura fez campanhas para falar para os cidadãos algumas condutas que eles deviam tentar seguir. Não pode cuspir no chão, esse tipo de coisa. Exatamente, eles fizeram muitas campanhas para educar a população lá de um jeito um pouquinho mais ocidental, para não ser um choque quando os ocidentais estavam lá e ver algumas coisas que são muito diferentes. Isso teve um efeito muito bom na cidade, foi um efeito que depois das Olimpíadas ele continuou. E a esperança que minha, por exemplo, é que aqui no Brasil seja a mesma coisa. Depois das Olimpíadas, o que foi feito de bom seja mantido. Então, com certeza vai ser muito bom para a economia brasileira e eu espero que a gente aproveite isso da melhor maneira possível. Bom, e que recomendação você daria, então, não só para o empresário, até para o gestor público, que de repente queira trazer um produto novo, ou queira pegar ideias, né, de desenvolvimento de cidades lá? Que recomendação que você dá? Que caminho que seria o ideal ter construído? Eu acho que as feiras, por exemplo, é um lugar interessante, até uma visita nos países, tanto asiáticos quanto de qualquer outro lugar. A gente pode ter muitas ideias diferentes, coisas que não tem aqui ainda. Então eu acho que esse é um caminho interessante, é curiosidade, ir lá, ver o que tem de novo, diferente e tentar às vezes implementar isso aqui. Eu acho que é com visita, vendo as coisas lá como são, com os próprios olhos. Esse eu acho que é o melhor jeito de ter ideias e poder introduzir elas aqui no Brasil, por exemplo. E uma pergunta ao contrário, quais são os maiores cuidados que tanto as empresas, os gestores públicos têm que ter em relação à China? Eu acho que um dos principais cuidados que tem que existir é realmente com o que está sendo comprado, fazer uma verificação antes de ser mandado aqui para o Brasil. E isso é algo fácil de fazer, tem muitas empresas que prestam esse serviço para dar maior segurança para quem está aqui no Brasil comprando. Então, outro aspecto importante, pode parecer irrelevante, mas é muito importante, são os detalhes. Tem que saber todas as especificações, tudo muito bem explicado, porque às vezes se a gente deixa de falar, eles assumem que é de uma maneira, mas não é o que era esperado. Então tem que tomar cuidado com esses detalhes também, para não ter surpresa depois. Acho que esses são alguns dos cuidados que tem que ser tomados. Bom, André, então quero agradecer aqui a sua presença. Quero saber, quer dizer mais alguma coisa, alguma última recomendação para os empresários ou para as pessoas que vão para lá? Um último conselho? Bom, obrigado, eu que agradeço, né, pelo convite. E eu acho que a China, se a gente souber trabalhar bem com eles, tentar entender bem, é um parceiro muito bom. Eu já vi muitos casos excelentes da cooperação Brasil-China. E eu acho que é isso, é tentar entender eles sem preconceitos, visitar, ir nas feiras, ver as fábricas, ver as empresas, que a gente precisa deles, eles precisam da gente também. Então acho que é bom para os dois lados. Bom, Rodrigo, obrigado pela sua participação. Com certeza nossos alunos aprenderam bastante com você. A gente fica até o próximo programa.